Queridos, vamos prosseguir na nossa exposição de 1 Coríntios. Hoje eu peço aos irmãos que abram esta carta no capítulo 2, versículos 9 a 11. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 a 11. No início do clássico da literatura, A Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne, tem uma passagem muito interessante. Para quem não conhece esse livro, o nome já diz tudo, né? Trata-se de uma viagem, é uma ficção sobre a viagem ao centro da Terra. Nesta passagem interessante, um dos principais do livro, o Dr. Otto Lindenbrock, um grande cientista, geologista, está conversando com seu sobrinho. E ambos ali naquela conversa estão analisando um antigo documento, na tentativa de desvendar o significado das estranhas inscrições que haviam neste documento. O interessante é que ambos, especialmente o tio, possuíam habilidades linguísticas extraordinárias. Mas depois de muitas horas avaliando aquele documento com alguns escritos estranhos, não chegaram a conclusão nenhuma. Decepcionado, o Dr. Lindenbrock deixa o recinto onde ele está com seu sobrinho, e o sobrinho, que em termos de conhecimento era muito inferior ao tio, fica sozinho com aquele documento e começa a meio que brincar com o papel. E sem querer ele coloca aquele papel contra a luz. E quando ele coloca aquele papel contra a luz, ele consegue ver que a forma de traduzir o documento é de trás para frente, ou da forma inversa. Diante desta revelação, em pouco tempo, os dois juntos conseguiram desvendar o outrora misterioso documento, e nele encontraram orientações para fazer uma viagem ao centro da Terra. Aquela extraordinária descoberta era impossível, mesmo com as grandes habilidades do professor Lindenbrock, a menos que lhe fosse revelado a necessidade de ler o documento às avessas. Isso ilustra um pouco sobre o que Paulo vai nos ensinar hoje. Nossas habilidades humanas não seriam capazes de alcançar o que Deus preparou para o seu povo, a menos que de uma forma sobrenatural, não esperada, lhes fosse revelado. Logo, o único meio de conhecimento e de se obter sabedoria de Deus, e esta sabedoria chegar até nós, é por meio da revelação, do Santo Espírito de Deus em nós. É isso que nós vamos ver nesta noite. Então vamos, enfim, a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 9 a 11. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, essa palavra é muito difícil, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Oremos. Pai, obrigado pela Tua palavra, Pai. Nos mostra aquilo que Tu queres revelar nesta noite para nós, por meio dela, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Uma igreja, a Corinto, a quem Paulo escreve, uma igreja mundana e dividida. Paulo começa desde o início da carta, lá no capítulo 1, verso 9, a exortar que eles parassem com aquelas divisões e que todos estivessem unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. O fundamento deste mesmo pensamento, deste mesmo parecer, desta união na igreja, era o evangelho da cruz de Cristo, que para os ímpios, para quem não conheciam, para quem não criam, era loucura, mas para os eleitos, o povo de Deus, era poder de Deus e sabedoria
de Deus. Essa mesma sabedoria que Paulo vai mostrar como nós podemos alcançar no nosso texto de hoje. Após ensinar o padrão de Deus, qual era o padrão de Deus? Que ele elegeu os insignificantes, aqueles que nada eram, nos versos 26 a 29 do capítulo 1, vemos que as divisões são fruto, então, do orgulho, e não deve existir no meio do povo de Deus, porque para que o povo seja de Deus, quem toma iniciativa, quem é o autor da salvação, como vemos no verso 30 e 31 do capítulo 1, é Deus. E quem mantém essa salvação é Deus em Jesus Cristo. Então, tanto o autor como o mantenedor da salvação é Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, o nosso trino Deus. Como consequência dessa lógica, o argumento, a linha é bem clara. Vocês estão se dividindo por quê? Por que vocês estão gloriando um, gloriando o outro? Vocês não deveriam se gloriar em ninguém. Quem salvou vocês foi Deus, quem mantém a fé de vocês é Deus. Como consequência disso, quem quiser se gloriar, glorie-se no Senhor, como ele diz no verso 31 do capítulo 1. Na última mensagem, quando consideramos os versos 6 e 8, vimos que Paulo e seus companheiros, os apóstolos, Timóteo e os demais companheiros de Paulo, ensinavam a sabedoria de Deus, não a sabedoria dos homens, nem dos poderosos. Sabedoria esta divina, que revelou naquele tempo o mistério que estava oculto aos experimentados, ou aqueles que já tinham maturidade. Vimos pelo contexto dessa passagem, que esses experimentados na área, ou que já têm maduridade ou maturidade na NVI, nada mais são do que os crentes. Aqui Paulo está falando, pelo contexto é claro, eu expliquei isso na última mensagem, do mínimo de maturidade, aquela que nos torna capaz de crer no Senhor Jesus, no Evangelho, no mistério que estava oculto e que foi revelado. Hoje, Paulo vai ensinar que esse conhecimento, que o conhecimento desse mistério, é impossível ser alcançado por meio das capacidades humanas, assim como o professor não poderia se não tivesse descoberto que o documento era para ler às avessas. Por quê? Paulo vai mostrar que sem o Espírito Santo, sem a revelação do Espírito Santo, é impossível para o homem obter fé verdadeira em Cristo Jesus, em Deus e etc. Então vamos ao primeiro ponto. Uma incapacidade humana. Vou ler o verso 9 novamente e a parte A do verso 10. Diz assim a palavra do Senhor. Eu estou lendo na ARA porque esse é um texto muito conhecido, especialmente na ARA. Geralmente eu uso a NVI, mas dessa vez eu escolhi porque é um texto muito conhecido que talvez seja familiar aos ouvidos dos irmãos. Vamos lá. Verso 9 e parte A do verso 10. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não-lo revelou pelo Espírito. A parte A, pare aí. Como é de seu costume, o apóstolo Paulo vai fundamentar o ensino que ele vem caminhando, vem traçando nas Escrituras. Ele vai citar um texto do Antigo Testamento. Aqui, este ensino, esse texto do Antigo Testamento, é introduzido com uma conjunção adversativa, mas, porém, entretanto, vai depender muito da sua tradução. Na minha aqui é mais. E seguindo com a fórmula, como está escrito. Então, vamos entender o que esse início nos ensina quanto ao que Paulo está querendo dizer. É claro que se ele começou o texto com mais, ele está querendo destacar um contraste. E o contraste que Paulo está destacando é com o versículo imediatamente anterior, especialmente no que tange ao entendimento dos poderosos daquela era. Você vai ver, se você ler depois o versículo 8, que nós vimos aqui no último sábado, que Paulo está dizendo que se os poderosos daquela era tivessem conhecimento de quem era Jesus, não o teriam crucificado, não teriam crucificado o Deus da glória. Se eu não me engano, está mais ou menos assim. Parafraseando, então,
o que Paulo está querendo dizer quando ele coloca esse contraste poderia ficar mais ou menos assim. Se os poderosos tivessem conhecido esta sabedoria divina do mistério oculto, não teriam crucificado o Senhor da glória. Entretanto, porém, como está escrito, é impossível para eles conhecer por conta própria. Impossível por quê, pastor? Está aí no texto. Está aí na sequência do texto, depois de apresentar esse contraste, Paulo vai dizer por que é impossível. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Possivelmente, quase certo, Paulo está citando uma profecia de Isaías, escrita 7 séculos antes, mas com algumas diferenças. Disse assim o profeta Isaías, em Isaías 64, versículo 4, capítulo 64, versículo 4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. É claro que há pequenas diferenças, como eu já disse no texto, e essas diferenças são justificáveis, pois possivelmente Paulo escreve, no caso, ele não, o amanuense que escreve para ele, escreve de memória do que Paulo está falando. O texto ainda deve ter sido retirado da tradução grega e não hebraica. O que na prática, para mim e para você, não faz diferença alguma, o fato de haver pequenas diferenças, pois o mesmo Espírito que inspirou Isaías, também é o mesmo Espírito Santo que inspirou Paulo. Assim, nesse caso, ou em qualquer outro caso similar da Escritura, nós nunca devemos ler essas passagens que no Novo Testamento são citadas com algumas diferenças, como contradição, muito pelo contrário, como complementares. Repito, o mesmo Espírito que inspirou Isaías a escrever, inspirou o apóstolo Paulo. Mas e quanto ao conteúdo, pastor? O que significa nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração ou mente humana? O que Paulo está querendo dizer? Primeiro, eu tenho que esclarecer algo que pode ser um choque para muitos aqui. Paulo não está falando do céu. Muitos pensam que quando leem isso, quando ouvem citação disso, que Paulo está falando do céu, do que Deus preparou no céu para o crente. Não é isso que Paulo está falando. Observe que Paulo cita, neste texto, 3 partes do corpo humano e apresenta em termos negativos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente ou no coração humano. Isso para mostrar que não é possível alcançar a sabedoria, o conhecimento necessário para a salvação. Ou é impossível com olhos, ouvidos e mente alcançar o mistério do Evangelho por meio desses sentidos, sem que Deus o revelasse a nós. Ao mencionar os órgãos físicos, Paulo enfatiza que esses órgãos por si mesmos não podem trazer ao homem sabedoria o suficiente para conhecer por conta própria, pela força do braço, a obra divina de salvação. Em suma, Paulo elimina todos os caminhos de percepção dos sentidos e deixa apenas uma direção ao leitor, que só pode tirar uma conclusão: se é impossível para mim, pelos meus ouvidos, pelos meus olhos, pela minha mente, como eu recebi? Apenas se for revelado, vier diretamente da parte de Deus. É por isso que, a despeito da nossa natural incapacidade, Deus tem preparado, aqui entre aspas, entre parênteses eu acrescento para esclarecer, Deus tem preparado a salvação para aqueles que o amam, na sequência do texto. Essa última linha da citação ensina 2 coisas. Uma, Deus é o autor da nossa salvação. Eu, quando expus aqui, alguns cultos atrás, os versos 30
e 31 do capítulo 1, bati bastante sobre isso, sobre que Deus é o autor da salvação. Sem Deus, é impossível para o homem ser salvo. Então, se você quer ver em mais detalhes essa informação, você pode depois procurar na internet. Essa exposição deve ser 3 ou 4 para trás. E segundo, os salvos amam a Deus. Deus tem preparado uma salvação para o seu povo, é o autor da salvação, e esses salvos amam a Deus. Isso aqui está bem claro. Deus tem preparado salvação para aqueles que o amam. A obra salvífica de Deus não é possível alcançá-la, como eu já disse, por órgãos do sentido. Mas, aí está a parte A do verso 10. Mas Deus não revelou pelo Espírito. Por meio do Espírito Santo, Deus torna conhecido aos crentes a sua sabedoria. E assim o Espírito prepara a pessoa para receber a verdade do Evangelho e a conduz após esse conhecimento, após a transformação do coração da pessoa, ela se torna capaz de crer na verdade do santo Evangelho da cruz, que é loucura para o mundo, mas para ele é poder de Deus para a salvação, e ele é conduzido a Jesus Cristo. Então, o meio pelo qual Deus revela ao crente é o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos capacita a ver na salvação a obra da Trindade. Todo conhecimento é impossível para o ímpio. Lembrem que Paulo vai dizer em Coríntios, se eu não me engano, é em Coríntios lá na frente, que a gente vai chegar um dia aqui, se Deus quiser, que sem as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, não dá para se discernir e compreender verdadeiramente essas verdades apenas com a razão. É necessário o agir do Espírito Santo. E por meio desse agir, nós sabemos que a salvação é uma obra trinitária. Deus Pai elege um povo, Jesus paga o preço do pecado do povo eleito e o Espírito Santo aplica a salvação no coração do crente. Esse é, bem resumidamente, como acontece essa revelação. E aqui cabe algumas perguntas para mim e para você. Como você conheceu a Deus? Pense sobre isso. Será que foi fruto da sua inteligência, dedicação, sua força de vontade, disciplina? Será que foi fruto da sua frequência em cultos, leituras de livros teológicos, fazer parte de uma membresia desta igreja ou de outra igreja? Pois se você acha que isso levou você a Deus, você está completamente enganado. Ninguém conhece a Deus se o Espírito Santo não revelar. Por isso, naturalmente, deve gerar em mim e em você, que se professa crente, que crê que verdadeiramente crê no Senhor, deve gerar um sentimento de gratidão. Onde há gratidão, meus queridos irmãos, onde há gratidão não existe orgulho e soberba. Porque o grato é aquele que crê que o que recebeu vem de fora. É isso que Paulo está falando. Vamos pensar lá, vamos imaginar a igreja de Corinto. Havia divisões. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou do pastor Paulo, eu sou do pastor André, eu sou do pastor Raik, e eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele. Paulo está dizendo, olha, parem com isso. Se vocês têm alguma coisa, vocês têm porque Deus deu para vocês. Vocês eram impossíveis de alcançar por conta própria. Paulo está batendo desde o capítulo 1, tudo aponta para que o cristão deve ser humilde e agradecido a Deus. É claro que ser uma pessoa perspicaz, ter dedicação, disciplina, força de vontade, frequentar a igreja, ler livros teológicos saudáveis, ser membro de uma igreja, tudo isso e muito mais são coisas desejáveis ao crente. Mas, ao descrente, não tem efeito nenhum sem o agir do Espírito Santo. Até o crente, para que desenvolva a sua fé, conheça cada vez mais e mais da palavra do Senhor, e até ele necessita da iluminação do Espírito. Quanto mais aquele que é descrente, porque o descrente, ele é morto espiritualmente. Sem o Espírito Santo trazer a vida, ele é incapaz de discernir as coisas espirituais. Como consequência, meu querido, minha querida,
Se você está aqui nessa noite, e se você acha que você é um grande cristão, porque você leu num livro, ou porque você é membro de uma igreja, mas você não sentiu o agir do Espírito Santo de Deus na sua vida, você não ama o Senhor de verdade, não tem uma luta ferrenha contra o pecado por gratidão pelo aquilo que Ele fez, talvez você não tenha tido um encontro com o Senhor ainda. Note que, como consequência do Evangelho da cruz, é necessário aqueles que amam o Senhor, que eles se humilhem e reconheçam a sua condição anterior da salvação de afastado inimigo de Deus. E, consequentemente, toda a humanidade que naturalmente é inimiga de Deus, é contra as coisas do Senhor, não ama as coisas do Senhor, não ama cumprir a lei do Senhor, não ama verdadeiramente a Cristo. Toda a humanidade nasce nessa condição, até que, por graça e misericórdia, Deus toque no coração. Então, note uma coisa: a verdade do Evangelho só faz sentido diante da realidade da nossa pecaminosidade, da nossa necessidade, diante do problema. A boa nova do Evangelho só tem significado diante do problema, do desespero da humanidade natural. Se você alcançou, já recebeu o dom da fé, glória a Deus por isso. Saiba que nada veio de você. Mas se você está aqui nessa noite e ainda não fez, clame ao Senhor: Senhor, me toca. Eu preciso de Ti, porque o meu destino é terrível, aquele que não reconhece a Deus. E é claro que existem alguns sinais que nascem no coração do crente quando ele de fato é transformado. Que nós citamos aqui, por isso eu vou citar esse exemplo, é amor para Deus. Amor para com Deus, amar a Deus. Você ama a Deus? Olha que é uma pergunta que, se eu fizesse aqui, levanta a mão quem ama a Deus, todo mundo ia levantar. Mas será que você ama a Deus? Será que eu amo a Deus? Ou como eu posso ver na minha vida prática que de fato eu amo a Deus? É muito simples. Basta você olhar para a realidade como você age com todos aqueles que você ama aqui. É muito claro. Todos que nós amamos aqui, primeiro, nós queremos agradar. O marido que ama a sua esposa quer agradar a sua esposa. A esposa que ama seu marido quer agradar seu marido. A mãe que ama seu filho quer agradar seu filho. Eu não estou dizendo que é para fazer sempre à vontade, eu não estou falando disso. Estou falando querer. O filho que ama a mãe quer agradar a mãe. Isso é muito claro. Um filho que ama a mãe quer obedecer o que a mãe pede, para que a mãe fique feliz. E isso é muito claro. É assim que nós revelamos diariamente no cotidiano o amor. Mas e como é que você revela então esse amor no cotidiano para com Deus? Obedecendo. É fazendo a vontade. Fazer a vontade de Deus e obedecer a Deus é a mesma coisa. Não basta você dizer eu amo a Deus porque eu tenho um sentimento no meu coração, pastor. Isso aí é mentira. Se o seu amor para com Deus for apenas esse sentimento, não quer dizer que o sentimento é ruim, mas se for apenas esse sentimento, é mentiroso. Outra característica de quem ama é o desejo de se relacionar. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando o rapaz se interessa pela moça, começa, entre aspas, a amar uma moça, aquela que, olha, poxa, eu quero casar com aquela moça ali. O que o camarada faz? Fica o dia inteiro no WhatsApp conversando. Liga. Na minha época era ligação, agora é WhatsApp. Na minha época era ligação. Eu e a Carol, minha esposa até fugiu dali. Eu e a Carol, quando nós começamos a conversar, por várias noites o sol amanhecia e a gente estava no Messenger. Derrubou a idade. Messenger é meio antigo. É mais antigo, MSN. A gente estava, amanhecia. Eu tinha que trabalhar de manhã, eu passava a noite toda no MSN conversando com ela. Agora que ela entrou, não ouviu nada do que eu disse. Isso revela amor, interesse,
relacionar. E o que você faz para se relacionar com Deus no dia a dia? Ora, conversa com Ele. Era o exemplo que eu acabei de dar, está constantemente conversando. Você conversa com Deus? Você busca conhecer? Porque eu conversava com a Carol até de manhã no MSN? Porque eu queria conhecer mais ela. Eu tinha interesse nela. Você faz isso lendo a Escritura, querendo conhecer mais de Deus, conversando com Ele? Isso revela amor, você sabe disso, na prática. Por fim, um terceiro ponto é, quem ama, imita. Vocês já viram como família tem um comportamento parecido? O pai tem um comportamento parecido com o filho, amigos que andam junto, vai passando o tempo, começa a falar da mesma forma que o outro fala. Isso é muito comum, porque você gosta daquelas pessoas e você começa a imitar. Mas quanto de você revela o seu amor por Deus imitando a Deus? É difícil imitar o Deus Trino, não tente, que não dá para saber como é. Mas você pode imitar Jesus Cristo, foi para isso que Ele veio, para revelar, Ele é a expressão exata do ser de Deus, em forma humana, tangível para mim e para você. Você tem buscado no seu dia a dia imitar a Cristo? Ser parecido com Ele? Então, se você não está, pelo menos se esforçando para lutar num desses 3 pontos, cuidado com a afirmação, eu amo a Deus. Porque ela pode não ser sincera. Segundo ponto, uma capacidade do Espírito. Está lá no verso 10, parte B, e no versículo 11. Eu vou ler o início do 10, mas só para ficar completo. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Essa sentença final do verso 10, parte B, apesar de breve, é profunda. E nos revela parte da relação interpessoal dentro da Santíssima Trindade. Notem que no primeiro ponto vimos como é impossível para o homem conhecer o mistério que estava oculto, a obra de salvação em Cristo Jesus, se ele não se revelar. Já sabemos disso. Aqui, imagina o quanto mais difícil, o quanto mais nós somos insuficientes para sondar as profundezas de Deus. O próprio apóstolo Paulo, reconhece exatamente essa inabilidade. Ele vai dizer em Romanos 11:34, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? E ele está incluso aí, a resposta é ninguém. É uma pergunta retórica cuja resposta é ninguém. Assim como Jó. Eu só estou falando do homem santo aqui. Jó, capítulo 11, versículo 7 a 9. Você consegue perscrutar o mistério de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. O que você poderá fazer são mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? Seu comprimento é maior que a terra e a sua largura é maior que o mar. Deixa eu dizer uma coisa, que é uma dedução lógica dos atributos de Deus. Aqui não estava, mas eu vou abrir um parêntese. É impossível, olha o que eu vou dizer, é impossível ao limitado conhecer o ilimitado. Tá certo? É impossível o finito conhecer o infinito. Porque não cabe. A lógica é muito clara. Não cabe. Deus é ilimitado, infinito. Nós somos finitos. Nós somos limitados. Por isso, para nós é impossível conhecer, meu querido, minha querida, nem quando você for para o céu, se você é um crente em Cristo Jesus, quando nós formos para o céu, nem nesse dia você vai conhecer a totalidade de Deus, porque é impossível para o homem. Nenhum ser humano é convidado a tomar assento nos conselhos de Deus. Porém, o Espírito a todas as coisas perscruta.
Esse verbo, perscrutar, está no presente para indicar que essa ação nunca cessa. E o alcance da obra do Espírito Santo chega às profundezas de Deus. O que são essas profundezas de Deus, pastor? São os caminhos incompreensíveis de Deus, os quais sempre permanecem mistérios para a mente inconstante e pouco profunda dos homens. Exemplos das riquezas inalcançáveis da sabedoria e do conhecimento de Deus, como Paulo diz em Romanos 11:33, o dom divino da salvação aos homens, a difusão do Evangelho em cada época, a vinda do retorno de Cristo, e etc, e etc, e etc. A nova tradução na linguagem de hoje traz uma tradução bem clara dessa expressão, para entender essa expressão, as profundezas de Deus. Olha como ela traduz de uma forma bem clara, é a sua função, a sua finalidade, ela foi traduzida dessa forma, para deixar bem clara a compreensão. Ela diz assim: o Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Na sequência, então, no verso 11, Paulo emprega uma analogia da vida humana para exemplificar este conhecimento dos planos mais profundos e escondidos de Deus pelo Espírito Santo de Deus. Ele diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Nesta analogia, Paulo deixa claro que quem conhece melhor nossas motivações é o nosso próprio espírito. Não, nós podemos guardar segredos dos olhos e ouvidos das outras pessoas, mas jamais enganaremos o nosso próprio espírito. Ou seja, o espírito dentro do homem conhece o seu próprio ser. Uma observação é necessária aqui. É claro que você vai dizer: pastor, às vezes eu não sei o que eu estou sentindo. Paulo não está tentando fazer uma análise do homem aqui completa. Ele está apenas fazendo uma analogia. O fim específico é ratificar a argumentação anterior, que as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus, como diz no verso. Assim, há um contraste entre homens e Deus e os respectivos espíritos, para ratificar o quê? A mente humana é capaz de conhecer, ainda que imperfeitamente, as coisas referentes ao homem, mas não as coisas referentes a Deus, a menos que Ele, Deus, se revele, especialmente pelo Espírito Santo. A sequência argumentativa de Paulo é bem simples. Como eu disse no primeiro ponto, vou repetir agora no segundo. Ele quer destilar uma vida de dependência do Espírito Santo, porque quem pode revelar ao crente, é muito comum em igrejas que estão ocorrendo divisões, como era o caso de Corinto, que para ter divisões, uns devem compreender, devem entender que são melhores, que sabem mais, que possuem mais capacidade do que os outros, porque senão não há divisão. Toda divisão é entre duas pessoas, em qualquer circunstância, que uma acha que sabe mais do que a outra, que uma acha que está certa e a outra está errada. Paulo quer destilar humildade, dizendo que se você sabe alguma coisa, é porque o Espírito lhe revelou. Pois, onde há humildade, não há divisão. Pense numa coisa: se nós, não é fácil, é difícil, não quer dizer que não deve ser buscado fazer. Se nós sempre acharmos que o outro é mais importante que nós, como Paulo ensina em Filipenses, que o outro é mais, considere o outro mais importante que você, você nunca vai brigar. Você sempre vai ter uma postura de que o outro, não estou dizendo que o outro é melhor, não estou dizendo que o outro é mais sábio, eu não estou dizendo que o outro conhece mais de teologia que você, eu não estou dizendo que o outro é mais bonito que você. Não é isso que Paulo manda. Paulo comanda que nós compreendamos o outro como mais importante. O que nosso Senhor Jesus Cristo? O último será o primeiro. O maior do reino dos céus é o que serve, não o que é servido.
Aqui, caminhando para o final, é preciso compreender outra importante aplicação desse texto, que no meio evangélico costumeiramente é utilizado de forma equivocada. Segue o raciocínio, não é tão claro, não é tão direta essa aplicação, eu preciso que você me acompanhe. Paulo está dizendo aqui que o Espírito Santo de Deus conhece total e perfeitamente a Deus. Claro, é o Espírito de Deus. E o Espírito que conhece dessa forma Deus, inspirou homens para revelar verdades sobre o Deus que ele conhece perfeitamente. É o que lemos em 2 Timóteo 3,16, um verso muito conhecido. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. O Espírito Santo que inspirou o apóstolo Paulo a escrever isso, revelou exatamente essa frase aqui que eu acabei de ler. Sendo assim, a palavra de Deus é um meio pelo qual o Espírito, segundo a vontade do Deus Trino, revelou a porção que desejou, a parte que desejou revelar dos planos mais profundos e escondidos de Deus, como está na NTLH, ou das profundezas de Deus na versão que nós lemos. Por exemplo, o Espírito Santo revelou aos profetas do Antigo Testamento as profecias, revelou em toda a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, o plano da salvação, desde Gênesis 3,15 em diante. Deus revelou em uma coisa de escala menor, mas é só um exemplo dentre tantas coisas que o Espírito revelou da vontade de Deus, dos planos de Deus, a vontade de Deus para o casamento bíblico, o casamento de um homem com uma mulher, para gerar uma família que espelhe a verdade de Deus, a vontade de Deus, a imagem de Deus, na verdade. Então, a lógica é o Espírito que conhece a Deus revela aquilo que aprove a Deus revelar os planos mais profundos e escondidos. Em outras palavras, o Espírito Santo e a palavra de Deus, a Bíblia, são indissociáveis. Vou repetir, que é a conclusão aqui da aplicação. Em outras palavras, o Espírito Santo e a palavra de Deus são realidades indissociáveis. Afinal, ele é o autor da inspiração desta última. Sem o Espírito Santo inspirar homens para escrever a Escritura, ela não passava de um livro humano, tipo uma viagem ao centro da Terra. Mas porque o Espírito de Deus inspirou homens para que escrevessem a vontade de Deus, é por isso que esse livro é sagrado. E aqui vai o problema. Por que, então, tantas igrejas colocam essas realidades em lados opostos? De um lado, a igreja que valoriza a palavra e ignora o agir do Espírito Santo. E do outro, abundante no nosso país, em meios pentecostais e neopentecostais, se valoriza um agir do Espírito Santo, pasme, dissociado do estudo e da compreensão da palavra de Deus. A própria palavra que o Espírito Santo inspirou. Meu querido e minha querida, o Espírito Santo de Deus inspirou a escrita da Bíblia e nos ilumina para termos compreensão dela, revelando aos crentes o verdadeiro conhecimento de Deus que Ele possui, o Espírito Santo total, como vimos. Logo, não se deixe enganar. Você vê alguém que aparentemente é muito, uma expressão que gosto de usar hoje em dia, não sei se você vai compreender, mas vou tentar assim mesmo. Você vê alguém que é muito avivado, que é um camarada que chora, que é um camarada que ele pode ser tudo isso, o que ele diz e como ele se comporta, e o que ele busca compreender mais e mais é comum com a Escritura, é maravilhoso, é o ideal. É o camarada que se quebranta diante do Senhor, clama ao Senhor com fervor, mas baseado na Escritura. Agora, quando você vê um cara, ele não sabe muito de Bíblia, mas ele é fervoroso. Está errado. Da mesma forma como está errado, o camarada que estuda teologia, que sabe disso, sabe daquilo, mas o camarada não se dedica a orar, não é tocado a louvar o Senhor, é uma cabeça, ao invés de um crente, também é errado.
Assim como o Espírito Santo e o ensino da palavra são indissociáveis, assim deve ser a busca do crente. Sejamos equilibrados, dependentes sempre do Espírito Santo de Deus, que amam a palavra de Deus. Essas coisas são indissociáveis. Não existe homem santo de Deus que faça alguma diferença se não for baseado na palavra. E não existe homem santo de Deus que faça alguma diferença se não for cheio do Espírito Santo. É claro. Não está aqui, mas como é que era no Novo Testamento, lá na igreja primitiva? A igreja primitiva andava cheia do Espírito Santo. E qual era a consequência de andar cheia do Espírito Santo? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, para quem não sabe, é o Novo Testamento. Conclusão. Para nós, seres humanos, chegarmos ao centro da Terra ainda é impossível, por vários motivos, e creio que também um tanto desnecessário. Porém, quanto a conhecer, ainda que parcialmente, a Deus e sua sabedoria, especialmente quanto ao mistério do Evangelho, é a diferença exata entre a vida e a morte. Conhecimento esse que é inalcançável para nós, mas revelado pelo Espírito, que a todas as coisas conhece. Clame a Deus se você não o conhece, para que o Espírito lhe revele. E se já conhece, clame a Deus, para que Ele lhe encha do Espírito, para você poder conhecê-lo mais e mais, em nome de Jesus. Amém.